Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Hoje, domingo, dia 11 de agosto, Dia dos Pais. Um grande abraço aí a todos os pais que nos assistem, filhos e filhas, que todos sejam abraçados aí, que tenham passado um domingo excelente e vamos para frente, né? Como é que foi a semana de vocês? Tudo em ordem? Semana que a índice Bovespa deu um susto logo na segunda-feira, mas termina a semana com uma alta expressiva. Uma alta como essa nós só vimos lá na semana do dia 30 de outubro, que foi quando teve aquela semana de pré-rally, né, que subiu até o mês de dezembro. Lá subiu mais de 4%. Esta semana, última semana de agosto, subiu 3,5% acima, 3,70 alguma coisa por cento aí. Então, podemos estar vivendo um momento em que o Ibovespa começa a fazer uns zigue-zagues ascendentes, ele já acionou um pivô de alta no diário, nós vamos ver aqui, e claro, com ele já muitos ativos se preparam para uma nova rodada de valorização. E é justamente esse bate-papo que nós fazemos aqui aos domingos, identificando os movimentos prováveis do índice Bovespa para a próxima semana e também já trazendo alguns aspectos aqui de algumas ações para ficarmos de olho ao longo dos próximos dias, tá? Então vamos lá, vamos fazer o nosso Boas da Semana, que é aquela seleção de ativos que a gente faz aqui e traz no domingo para você com pontos de entrada, stop, alvos, para que você possa acompanhar nos próximos dias e, claro, se quiser fazer as suas operações. Vamos nessa então? Ficando um pouquinho com a gente aqui, a gente já vai ver já já o que nós temos para a semana. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. Eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia. Se você está chegando hoje aqui, é a primeira vez que você está vendo o nosso canal, eu já te convido, porque é uma excelente hora. Se inscreve aqui no canal, ativa lá o sininho das notificações, deixe marcada a opção todos, que sempre que houver um vídeo novo, seja ao vivo ou seja gravado, o YouTube te manda a notificação e você vem participar conosco, tá bom? E você que já é o nosso inscrito aqui há mais tempo, meu muito obrigado. É uma grande honra ter a companhia de vocês. Lembrando que assim que chegarmos nos 50 mil inscritos, teremos a abertura do nosso programa de imersão em mentoria e análise técnica. Desta vez vamos fazer online para que todo mundo possa participar de qualquer lugar do planeta e 10 vagas vão ser distribuídas como presente para vocês, tá? Então, já lembra aí, 50 mil. Se você não se inscreveu, é agora para você se inscrever e participar desse momento com a gente, tá bom? Legal? Legal, pessoal? Muito bem. Índice Bovespa, vamos lá na tela rapidamente. Na tela, tivemos uma semana meteórica do índice Bovespa, né? Com aquela segunda-feira em que o mercado internacional todo ficou preocupado por conta da queda que aconteceu no Japão, na Coreia, e já falaram, olha, vai ser agora é o fim do mundo, porque vai tudo derreter e o Japão vai puxar o resto do mundo para baixo. Nem aconteceu isso, nem na segunda-feira, mas ainda no resto da semana. Ibovespa subindo, 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 e já ativa um pivô de alta. Olha lá, pessoal. Índice Bovespa aciona um pivô de alta no gráfico diário, rompe a 200, que vinha servindo como um suportinho aqui, ó, vai embora e agora já vai buscando regiões de mais topo. Olha lá, já rompeu um topinho aqui, já rompeu um topinho aqui, está próxima de chegar nesse topinho aqui, ó, tá? E vamos dar uma olhadinha nos estudos que nós fizemos semana passada. Vamos colocar aquele monte de rabisco aqui. Olha lá, pessoal, as regiões de suporte e resistências que o Ibovespa tinha para buscar. E o que nós analisamos a semana passada? Caso perdesse o fundo da sexta-feira, o que eu comentava, né? Pode ser que venha buscar a região de suporte. Essa região de suporte foi uma região que teve troca de polaridade aqui atrás, ó. Tá vendo? Então aqui ele serviu como um suportinho. E aqui também estava pensando em cair, não foi. E aí talvez ele pudesse vir buscar caso perdesse esse fundo. Se ficasse lateral, o que ele podia acontecer, e se ele rompesse o topo, ele podia buscar topos anteriores. Lembra que eu falo sempre? Ó, topos anteriores aqui para que ele possa buscar. O que aconteceu? Na segunda-feira ele já veio buscar o fundo, buscou a região de suporte e já voltou. Compradores entrando logo na segunda-feira, tentando não deixar o Ibovespa ceder. O que acontece na terça-feira? Alta. Quarta-feira, mais uma alta. Então aquela lateralização que nós havíamos desenhado aconteceu na terça e na quarta. E depois, quinta e sexta, olha lá, rompeu topos anteriores. Então aconteceu tudo que nós desenhamos aqui na mesma semana. Buscou fundo, ficou 2 dias mais ou menos de lado e depois ele rompeu os topos e foi lá para cima. Olha só, galera. Por que é importante você estudar e deixar isso aqui desenhado
quais são os prováveis e possíveis movimentos, para que você possa ficar tranquilo caso aconteça. Então vamos pensar já para a próxima semana o que nós podemos olhar e imaginar aqui os movimentos do Ibovespa. Vamos afastar um pouquinho o gráfico para ver sempre a floresta um pouco mais alto, né? Apesar desse monte de rabisco aqui, vamos olhar os topos e fundos anteriores. Olha lá, temos aqui topo que já foi rompido, temos aqui um topinho que ele pode buscar, depois tem uma outra região de topo aqui, ó, 134 mil, que foi lá no mês de janeiro, né? Tá? Foi a máxima, aliás, 28 de dezembro de 2023, a máxima histórica do Ibovespa. Então, não está distante. E eu comentava isso aqui, me lembro, pouco tempo atrás, eu falei, pessoal, nós podemos ver o Ibovespa pegar esse topo histórico logo no começo do segundo semestre. Alguém se lembra disso? Pode dizer se lembra, tá? Então vamos olhar para o gráfico e entender quais são os prováveis movimentos. Vamos lá, trazendo para cá de novo. Caso ele rompa na segunda-feira esse movimento da sexta, acho que ele já pode buscar o topo anterior ali e depois romper e buscar mais para cima. Se vier essa continuação de força de volume que aconteceu esses dias. Caso ele perca na segunda-feira, nós temos uma média de 9 aqui, junto com a 21, que pode ser um momento importante, e caso ele perca essa região, ele pode voltar até a média de 200, ou ele pode continuar esse movimento lateral aqui por alguns dias, até sinalizar alguma coisa. Vamos ver o que pode acontecer nos próximos dias, tá? Olhando pelo gráfico semanal do Ibovespa, nós vemos que ele acionou o pivô de alta também no semanal, ó. Fundo aqui, topo, fundo e rompe, né? Então, ó, aciona um pivô de alta, partindo da média de 9 e de 21 períodos, o que tem bastante força, né? Quando você vai analisar. E aquela alta que eu falei do semanal, olha aqui, ó, mês de outubro, semana do dia 30, subiu 4,29%. Depois disso, nós não tivemos altas desta monta. Agora nós tivemos 3,78%. Nenhuma semana anterior aqui teve 3 ponto alguma coisa, 1,40, aí depois aqui 2,11, 1,91, 2,08, mesmo essas aqui não foram tanto, 2,04, 3,49, 0,60, 2,13, 2,44, 1,08 e 1,96. Então, depois desta alta aqui, a maior alta foi a última semana, a segunda semana do mês de agosto, né? Então, vamos ficar atento aí, porque pode ser que com volume chegando, o mercado suba um pouquinho mais, tá? Do lado do dólar, o que é que nós vemos? Que a semana passada eu também comentei com vocês aqui que, olha lá, pessoal, média de 200 semanas é muito forte. Gráfico de semanal tem muita força. O que aconteceu? Falei, essa região aqui pode ser vista logo na semana seguinte e pode ser um alvo. O que aconteceu? Já abriu a semana batendo nesse alvo e veio só caindo o dólar. Nessa semana ele pode encostar nessa média de 400 aqui e se perder 80 e depois essa outra 400. Naturalmente, se tiver entrando volume estrangeiro na nossa bolsa, o dólar tende a cair. Por quê? Porque a entrada de dólar, o pessoal vem aí, né, e vem vendendo dólar para poder comprar real para aplicar na nossa bolsa. Então, é possível que o dólar venha buscar no semanal região de 5,34, por aí, 5,38, são essas duas médias de 400, caso ele perca essa região. Já virou a 9 para baixo do semanal, com a 200 dando uma situação lá de resistência, que aqui também aconteceu, ó. Olha lá, ó. Resistência, resistência, resistência ou alvo, nesse caso, jogando para baixo. Tá? Então, o que eu vejo no dólar? No mensal, está preso na média de 80, ainda é um suporte aqui. No semanal, a 9 já virou para baixo, o A200 está servindo como resistência, então pode vir buscar esse fundinho. E no diário, já foi, né? 400 aqui esperando o preço também. Então, o dólar pode ser que fique meio travado esses dias aí. Tá? Vamos dar uma olhada na curva de juros para a gente poder entender o que pode acontecer com o dólar, né? Curva de juros também já está começando a virar para baixo. Já consigo enxergar aqui um pivôzinho de baixa, né? Encostando na média de 21. Se perder essa região, próximo alvo lá em 11,2. Lembrando que isso aqui eu estou olhando a curva de juros futuros projetada para 2029. Então, podemos ter olhando aqui, seria basicamente uma Selic, né? O que nós estamos olhando para a Selic para 2029, tá? Então, se perder esse fundo, pode continuar esse movimento de queda. No gráfico diário, ó, já teve um pivô de baixa, com a sexta-feira caindo bastante, 2,5% quase, jogando bem para baixo, perdendo já a região de suporte. Então, agora, alvo, por enquanto, o primeiro alvo é 11,3, e depois, se perder essas regiões todas,
vai lá em 11,04. Seria ótimo, né? Olhando para 2029, se esse juro cair forte, nós estamos olhando para a nossa bolsa subindo. Isso é bom, tá? Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin. O Bitcoin também zigue-zagueando forte. A segunda-feira, mercados mundiais sentiram, né? O Bitcoin também, e ele não teve a capacidade de subir tanto quanto as outras, né, os outros ativos, mas se recuperou nos dias, deixou aqui um candlezinho comprador na semana, com um bom volume chegando, é verdade, mas não vejo nada agora no Bitcoin, pelo menos não neste gráfico que acontece aqui na nossa Ibovespa. Se você olhar a série histórica lá nas outras plataformas, ou na Vector, né, que é da própria Nelógica, você consegue ver melhor, tá bom? Vamos para as commodities? Boi futuro, gráfico semanal do boi bem travado, ainda continua a saga do boi aqui, bastante lateral, sem direção, sem tendência, segue batendo cabeça, então pecuaristas sofrendo, né? Porque o mercado de boi não anda. E aí fica difícil para o pecuarista, fica difícil para o investidor, para todo mundo, tá? Gráfico diário do boi, ó, também paradinho, prestes a tocar na média de 80, já tocou, não supera, tá bem ruim. O milho tentou fazer uma subidinha semana retrasada, a semana passada caiu, essa semana até que deu uma leve queda nos primeiros dias, depois volta a cair e fecha a semana com uma leve queda aí de 2,59%. A situação do milho está bem parecida com a do boi, né? Encontrou uma região de fundo ali, não sai dali, não vai para o lado nenhum. Estamos aqui desde fevereiro de forma lateral, então está bem complicado também. O milho vai ficar bom quando ele conseguir romper esta média de 200 do gráfico diário e aí tiver volume de negócio, tá? A soja, essa não, essa já conseguiu perder todos os fundos e agora está indo rumo a estas duas médias mais longas de 400 períodos. Ó. Já ativou aquele pivô de baixa que nós tínhamos visto e agora segue o teu rumo, olha lá, quase no alvo 3, 21,90 deste pivô de baixa, e se perder essa região, próximo alvo serão essas duas médias mais longas e esta regiões de suporte, tá? Então, sojinha, bem difícil também. E o café, para nós finalizarmos, tendência de alta ainda, mas esta sexta-feira teve uma queda importante, 3,5%, 3,75%, já com estocástico lá na região de sobrecompra, então possivelmente vem uma correção aí no café. Na semana ele fechou literalmente no 0 a 0. Abriu, fechou e a semana não andou. Foi para lá, foi para cá, bateu no 0 a 0. Mas no semanal ainda temos tendência de alta no nosso gráfico do café. Tá bom? Vamos nessa? Para fecharmos então os principais ativos aqui, Petrobras fecha a semana com uma leve alta, 2,18%, após a semana passada cair 5%, né? E ainda não vejo nada de importante na Petrobras que possa nos dizer, olha, legal, dá para começar a pensar aqui em algum swing trade, não vejo. E também a mesma situação se aplica à Vale, né? Olha lá, a Vale sentiu forte a semana, enquanto outros ativos que na segunda-feira tiveram queda e depois se recuperaram superando topos anteriores, a Vale permaneceu na região de fundo. E fecha a semana, olha lá, com o candle da semana foi positivo, no entanto ela fecha 0,99 abaixo da semana anterior. A Vale está preocupante, né, pessoal? Porque ela está trabalhando numa região de fundo aqui desde o ano passado. Volume mensal de Vale vem caindo a olhos vistos, né? Conseguimos enxergar o volume financeiro de Vale diminuindo desde a metade do ano passado, aproximadamente, ou setembro de 2022, por aí, começou a cair. Ano passado já foi caindo, esse ano está caindo também. Então a Vale está bem complicadinha para trabalhar, né? Tudo bem que ele está numa região aqui que já foi bastante alta, topo histórico e tal, está até se fazendo aqui um triângulo, mas ainda assim a Vale não é um ativo para ficar nessas regiões por muito tempo, né? Ela sempre tem os seus caminhos de alta ou mesmo de baixa, mas não fica tão lateral assim durante muito tempo. Então está difícil operar Vale, não dá para falar, vou fazer um swing trade bonito aqui. Não, não tem. Não tem nada o que se fazer em Vale, tá? Certo? Dito isso, a primeira parte do nosso bate-papo aqui feita, vamos pensar agora para a próxima semana, então, semana de 12 a 19 de agosto, após essa subida importante do índice Bovespa, tivemos vários ativos que se movimentaram e já deixaram bons movimentos para a próxima semana. Até fazendo a nossa planilha de swing trade da próxima semana aqui, temos, inicialmente eu comentei ontem aqui no nosso Sábado em Ação,
que teríamos muitos ativos no gráfico semanal e talvez pouco no gráfico diário. No entanto, na hora que eu fui fazer a análise mais fina ali para preparar a planilha, nós conseguimos identificar que mesmo os gráficos que têm boas movimentações no semanal, seriam possível fazer uma entrada no diário, porque talvez o stop fique menor, né? Então, a nossa planilha ficou dividida entre gráficos diário e semanal, por volta de 10 ativos no diário. Aqui acho que nós tivemos 12 no diário e 10 no semanal. Então, estamos com 22 ativos aí para a próxima semana. Nessa semana, somente ações, tá? Não tivemos fundos imobiliários dando boas condições e nem muitas BDRs. Certo, pessoal? Então, essas 22 oportunidades que aqui estão para vocês são apenas de ações, certo? Para a próxima semana. Ações, swing trade, tradicionalzão. Nós vamos comprar num determinado ponto e vamos vender nos alvos intermediários para encerrar a operação no alvo final, tá? E para essa semana eu separei seis ativos para nós olharmos. 3 pelo gráfico diário, 3 pelo gráfico semanal, para que você possa se programar, identificar se faz sentido para você e, claro, planilhar, fazendo um acompanhamento através de uma planilha mesmo. Por quê? Para que você possa entender o movimento do preço, o tempo que ele demora para fazer a operação, para chegar nos altos ou no stop, né? E aí sim ver se nós temos uma análise meio parecida aí, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que nós temos separado para vocês para a próxima semana. Iniciando com o gráfico diário, o primeiro ativo aqui para nós avaliarmos é o Banco ABC, ABCB4. O que a BCB4 fez, pessoal? Fez uma subida interessante, até começou a subir, fez um topinho duplo, volta numa região de média de 200, começa a fazer aqui praticamente um fundo duplo. Ó. Acionou o fundo duplo na sexta-feira, com um bom voluminho chegando, e se nós olharmos pelo gráfico semanal, ele está preparando um pivô de alta. Olha lá, comentamos isso ontem aqui no nosso Sábado em Ação. Olha, nós temos um fundo, temos o topo, temos um segundo fundo, está prestes a romper o topo anterior, acionando para nós um pivô de alta. No gráfico semanal, ele também deixou aqui para a gente praticamente um engolfo de alta, né? Quando a mínima é menor que a mínima, máxima é maior que a máxima, partindo das médias de 9 e 21 períodos com um bom volume. Tá vendo? Bom volume. E aí, claro, nós ficamos atentos a conseguir pegar essa operação e a hora que acionar o pivô de alta, nós já estaremos na operação, certo? Então, Banco ABC, gráfico diário e semanal bonitos, vamos olhar a entrada pelo gráfico diário. Entrada no ABC, R$ 23,33, com o stop em 22,17. O primeiro alvo, ou seja, o primeiro ponto de venda de um lote de ações, 23,65. O segundo alvo, 24,13. E o terceiro alvo, 25,05, tá? E aí nós saímos dessa operação com 7%, 7,37% em alguns dias, caso ela bata no alvo 3 logo já nos primeiros dias, tá bom? Segundo ativo, olhando pelo gráfico diário, estamos falando de Port 3. Olha lá, o papel estava subindo, rompendo médias, lateralizou por 2 ou 3 semanas e agora começa a andar de novo. Isso aqui já é um Power Breakout. Podemos olhar como um Power Breakout, né? Gráfico semanal, veja que o movimento é praticamente o mesmo de ABC. Pivôzinho de alta, só que esse aqui já andou, né? Já rompeu. Quem rompeu? Esse cara aqui, ó. Esse dia aqui foi o que fez o rompimento dessa lateralização e acionou o pivô de alta. Porém, dá para nós entrarmos ainda, né? Superando, acabou de colocar a cabecinha para fora da caixinha aqui, dá para pegar, tá? Entrada então em Port 3, 16,50. O stop está em 15,97, é um stop curto, 3 ponto alguma coisa por cento aí. Primeiro alvo, 17,05, o segundo alvo, 17,34 e o terceiro alvo, 17,78. É também uma operação para buscarmos aí 7,7% em poucas semanas ou poucos dias, né? Estamos olhando pelo gráfico diário, tá? E para encerrarmos o nosso gráfico diário, a terceira oportunidade é a TIM. TIM S3 já acionou o pivô de alta, mas está fazendo um novo pivôzinho aqui, ó. E no semanal, olha lá, ó, deixou um candle a semana passada
engolfando todos esses outros. Esta semana ele fez uma mínima aqui, volta a buscar, fechando na máxima da semana, né? Então, olhando pelo diário, nós vamos buscar esse rompimentinho aqui, ó. Entrada em 17,64, o stop está lá em 16,95, é um stop bem curto também, 3,91%. Primeiro alvo dela aí, 18,59, segundo alvo, 18,86 e o terceiro alvo, 19,93. A TIM, caso ela chegue lá no terceiro alvo, ela pode nos entregar aí um retorno de 12,98% em alguns dias. E a TIM tem esse comportamento. Ela dá umas pernadas longas. Então, olhando pelo histórico anterior, nós podemos buscar uma operação um pouquinho maior, tá? Estas foram as oportunidades pelo gráfico diário que você pode planilhar aí e acompanhar ao longo das próximas semanas. Certo? Antes de entrarmos no semanal aqui, lógico, quero comentar com vocês sobre o nosso site, vdtinvest.com.br, que está lá disponível para que vocês possam conhecer todo o nosso projeto, conhecer todos os nossos serviços. Acessa lá. Se você tiver alguma dúvida sobre algum serviço que a gente presta, é só clicar nesse botãozinho do WhatsApp aqui, ó. Começa a falar com a gente aqui através dele. O Renko vai te atender. O Renko é o nosso assistente virtual. E depois, caso você queira, você pode abrir um bate-papo diretamente comigo, falar pelo WhatsApp, marcar uma videoconferência e a gente vai conversar, tirando suas dúvidas para que você possa participar do nosso projeto da melhor forma possível, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: como nós estamos mostrando para vocês aqui a planilha de Swing Trade, se você clicar nessa opção aqui, planos, ó, vai abrir, a primeira oportunidade é a planilha semanal. Então, se você quiser ser assinante e ter acesso a esta planilha que eu acabei de mostrar para vocês aqui, com todas essas informações semanalmente, basta você assinar. Clicando nesse botão azul, você vai ser direcionado para a página de assinatura, de cadastro, e aí você completa lá os seus dados e faz a sua assinatura, tá bom? E você pode ter ainda acesso a essas informações ainda hoje. Acesso ainda hoje para você começar a semana já com tudo isso pronto para você e, claro, mastigadinho. Tem semana que tem ações, fundos imobiliários, BDRs. Essa semana, excepcionalmente, não tem porque nós não encontramos no gráfico boas oportunidades, tá? Mas toda semana tem, tá bom? Então, assina lá e você já participa de tudo isso também conosco. Certo, galera? Vamos lá, então? Gráfico semanal. Vamos ver o que nós temos para gráfico semanal, porque temos também 3 oportunidades que nós vamos trazer agora. Vamos lá? Primeira oportunidade é a Cyrela. Cyrela CIR3. Olha só que bonito o movimento que ela fez essa semana. Acionou um pivô de alta no semanal, com um baita de um candle de ignição, rompendo média de 80, média de 9, média de 21, rompeu todos esses topos anteriores, a mínima foi menor, então nós temos um engolfo de alta no gráfico semanal, que está deixando tudo para trás e com bom volume, acima da média, para que ele possa nos trazer uma movimentação um pouco mais alta, levando o preço a outros patamares. Tá bom? Então, Cyrela, a entradinha está em 22,05, ou seja, no rompimento da máxima da semana passada. O stop está em 20,24. Para gráfico semanal é um stop curto, 8,2%. Primeiro alvo, 24,72. Segundo alvo, 25,05. E o terceiro alvo, 25,80. Chegando lá no terceiro alvo, pode nos trazer um retorno de 17% em algumas semanas, tá? Então, fiquemos de olho aí no gráfico da Cyrela. Encontrou uma região de suporte que tradicionalmente ele para, né? Ó, média de 80, ele parou aqui, parou de novo e jogou o engolfo para cima. Aqui atrás tivemos um engolfo também. Olha lá a valorização, 27%. Tá? Então, por isso a gente está colocando alguma coisa em torno de 17%, bem menos, né? Para que você possa ter essa movimentação igual ao que nós já vimos anteriormente, certo? Segundo ativo para o gráfico semanal, pessoal, EG3. A EG3, no gráfico semanal, rompe esta região de lateralização e volta na própria região que foi rompida como um suporte, né? Aquilo que era resistência volta a ser um suporte. Lembra que todas as semanas é esse tipo de comentário que eu faço? Galera, vamos esperar o preço passar para cima da região, voltar na região, deixando um sinal para a gente como um suporte. Olha lá, o que é que ele está deixando para nós aqui? Tivemos algumas semanas de alta, rompendo essa região de topo anterior. Ele teve 3 semanas corretivas e volta na região de topo rompido, testando como um suporte.
E o que é mais interessante aqui? Ele deixou para nós um engolfo de alta. Olha lá. Engolfou o candle anterior com um bom volume. Tá vendo? Então, graficamente, ele sai dessa região e pode agora fazer um movimento como este, né? Dobrar para cima, duplicar essa região para cima. Então, vamos imaginar que nós vamos viver esse momento. Então, para trabalharmos junto com ela, EG3, entrada em 45,77, o stop está em 43,29, 5% de stop aí para o semanal não é muita coisa. Primeiro alvo, 46,75, segundo alvo, 48,68, terceiro alvo, R$ 52,00 cravados. Chegando lá no terceiro alvo, teremos em torno de 13,61% de retorno, tá? Antes de fechar aqui e trazer para vocês o terceiro ativo, eu quero comentar o seguinte: vocês me vêm falando aqui sempre sobre o indicador ou o algoritmo VDT Swing, né? Que é aquele indicador que nós instalamos no Profit, ele monitora para você os ativos em tendência de alta e que podem dar uma oportunidade de compra tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Esse algoritmo só trabalha olhando ativos em tendência de alta que podem trabalhar na ponta compradora, tá? E, lógico, nós estamos deixando esse indicador para vocês disponível para que vocês possam testar conosco aqui durante 30 dias, tá? Basta você entrar lá no site vdtinvest.com.br e vem aqui, ó, a opção VDT Swing, tá vendo? Clicando no VDT Swing, você vai ter esta página comentando um pouquinho sobre o que é o indicador, como ele funciona, o que ele busca e, claro, você pode, caso queira assinar, fique à vontade, mas nós estamos colocando a oportunidade de você testar o VDT Swing por 30 dias. Isso começou a contar lá do começo de agosto, então a partir de hoje até o fim de agosto não teremos 30 dias, mas ao longo do mês de agosto você vai testar, tá? Clicando nesse botão você vai ser levado para este formulário, que eu explico um pouquinho do que é, de novo, aqui dá uma repetida naquelas informações, e se você quiser, põe seu nome, seu e-mail aqui, seu telefone, e você pode ou não concordar. Se você concordar, você vai ter acesso ao indicador. Se você não concordar, eu vou te mandar um abraço e nós nos vemos na próxima, tá? Mas caso concorde, você vai ser direcionado para a página onde você vai fazer o download desse arquivo e depois você vai instalar no seu Profit Chart. Tem vídeo aqui da semana passada que eu mostro exatamente como que você instala, configura e monitora tudo isso, certo? Clicando aqui, você vai ser levado para o download, ok? Tranquilo? E caso você queira ver os estudos que nós fizemos com esse indicador, trabalhando nos 86 ativos do índice Bovespa no período de 2020 a 2023, está lá no site também a informação. Basta você clicar no botãozinho que aparece aqui embaixo, ó, baixe os estudos, tá vendo? Estes estudos aqui, e você vai chegar nesta tela, ó, com todas as informações dos 86 ativos que compõem o índice Bovespa e seus resultados respectivos, deixando o indicador trabalhar de forma autônoma. Isso quer dizer o quê? Ele entra e sai da operação sem você ficar fazendo nada, não colocando alvos e stops. Ele trabalha sozinho para você. E aí, de 2020 a 2023, ele apresentou estes resultados aqui em todos os ativos que compõem o índice Bovespa, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Os que vão aparecer o título em vermelho, vocês vão ver que são aqueles que apresentaram retorno negativo no período. Você vai ver que são poucos, ó. Ó, já estamos em Duratex, Eletrobras, Embraer, opa, Eneva. Eneva deu prejuízo, tá? Mas isso sem fazer nenhum filtro no indicador. Ele trabalhando sozinho. Olha lá. Opa, Fleury também não foi legal. Rap Vida também não foi legal. Iguatemi também não foi legal. Tá? Foram 10 apenas dos 86. Então, baixa lá para que você possa conhecer todo o nosso trabalho, entender como esse indicador funciona e, claro, se fizer sentido para você, depois dos testes você pode assiná-lo e ter ele no seu computador aí para te ajudar a fazer as melhores operações possível. Tá bom? Vamos então para o terceiro e derradeiro ativo do gráfico semanal para nós encerrarmos o nosso estudo do Boas da semana. Estou falando de GEMAT, Grupo Mateus. Olha que bonito movimento que o Grupo Mateus fez, pessoal. Olha como está fazendo um bonito movimento, né? Vejam que nós estamos num canal de alta do Grupo Mateus e ele vem respeitando bastante fortemente as regiões de topos e fundos deste canal e agora deixa para nós esta última semana um martelo aqui na região de fundo
e essa semana ele corrobora, né, ou confirma essa reversão através desse martelo e deixa para nós aqui ainda um 2, 3 de compra. Olha lá, deixou 2, 3 de compra, 9,1 de compra, porque a média de 9 virou para cima neste candle, né? Numa região de fundo de canal de alta, com o estocástico lento já virando para cima, com o nosso índice de força relativa já buscando a linha dos 50 para cima, e teve aqui um aumento sim de volume para que possa andar um pouco mais esse ativo, né? Ó, o volume já foi maior que a semana passada, superando a média, inclusive. Então, olhando para essa situação do Grupo Mateus, cabe-nos uma busca, pelo menos para as regiões de topos anteriores, ou quem sabe até indo buscar a região da linha superior do canal, tá? Então, olhando para o Grupo Mateus, o nosso ponto de ignição, ou seja, o ponto de entrada na operação, está em R$ 7,98. O stop está em R$ 7,29. O primeiro alvo está lá em 8,15, segundo alvo 8,73 e o terceiro alvo 8,97. Tá bom? Para algumas semanas após essa entrada, ele trazia um retorno para nós aí de 12,41%. Quando eu trago aqui alvos intermediários, alvo 1, 2 e 3, é claro que eu estou falando que se você comprar 300 ações no mínimo, você vai vendendo lotes parciais e vai diminuindo o risco da sua operação, trazendo já o dinheiro para o teu bolso. Caso você não faça esse tipo de operação, com 300 ações, Henrique, eu vou comprar somente 100. O que eu faço? Ótimo, compra 100, a hora que atingir o alvo 1, você traz o seu stop para o 0 a 0. A hora que atingir o alvo 2, traz o stop para o alvo 1. E aí você deixa a operação andar até o alvo 3. Ou tem gente que já liquida no alvo 1 tudo, prefere um ganho menor, mas já um ganho mais rápido. Ou tem gente que espera chegar no alvo 2 e liquida tudo. Tanto faz, né, pessoal? Lembre-se sempre que a nossa intenção aqui é atuar como se fosse um comércio. Eu vou encontrar no mercado as melhores oportunidades nos melhores preços, não quer dizer que é barato. Lembre-se, não confunda barato com bom preço. O bom preço é aquele preço que está próximo de uma região de médias, dentro de uma tendência de alta, principalmente num fundo, né? Fundo numa tendência de alta. Então eu vou comprar aquela região para que o preço se valorize ao longo dos próximos dias, próximas semanas, e eu possa lucrar com essa variação, tá? E aí eu vou vendendo nos preços mais altos. Exatamente como o varejo faz. Ele vai no mercado, nos seus distribuidores e vai buscar o melhor preço de compra para que ele possa trazer para o teu estabelecimento, colocar em cima desse preço os seus custos, a sua margem, né? E aí sim vender com um preço mais alto. É exatamente o mesmo pensamento, tá? Então leve isso em consideração. Encontramos o melhor preço não quer dizer que é o mais barato, ok? Faça essa distinção. Então você pode, comprou, daqui a alguns dias já vender. Se fizer sentido para você, não, Henrique, eu gosto de fazer logo no alvo 1, para já trazer o dinheiro para o caixa e fazer o retorno e fazer dinheiro. Ok, beleza, é um pensamento. Se você quiser fazendo escalonado, também é uma maravilha. Você vai diminuindo o risco e vai deixando o ativo trabalhar para você até o alvo final. Também faz questão, não faz diferença o seu modelo. O que nós podemos é olhar. O que nós temos é que olhar para isso como se fosse um negócio de varejo, tá? E não pelo imediatismo, ok? Beleza? Vamos lá então, semana promete, hoje encerramento dos Jogos Olímpicos, infelizmente por mim tinha a Olimpíada durante 3, 4 meses aí, que é muito legal, gosto pra caramba de esportes, mas acabou, vão agora para Los Angeles, né? O Brasil não teve uma participação lá muito igual à anterior, ficou num quadro de medalhas um pouco abaixo, mas tivemos boas surpresas de medalhas que em esportes que a gente não estava esperando tanto, né? Isso foi muito legal. Galera, é isso aí. Vamos embora, que a semana de vocês seja abençoada, uma semana boa aí para ficarmos de olho no índice Bovespa nas próximas negociações, próximas movimentações, ativos subindo, levando o índice Bovespa para cima, semana que teve ativo que subiu 12% em um único dia, na sexta-feira inclusive foi dia muito bom, né, por Cash 3, por exemplo, que foi o dia que subiu para caramba, foi o que mais subiu no Ibovespa, então pode ser que tenhamos boas surpresas nos próximos dias. Legal? Se você vai fazer day trade, aquela lembrança sempre, espera o mercado abrir, espera direcionar para que lado vai, para depois você vai fazer as suas operações, tá? Para você que vai fazer o swing trade, espera o mercado abrir, 10 horas, posiciona a tua ordem lá no preço, né, que nós colocamos aqui, ou aquele que você determinou, espera o mercado andar. Se pegar a tua operação, primeira condição, coloca seu stop e depois você coloca os seus alvos. Aliás, tem um vídeo aqui da semana passada que fala como é que você programa alvo stop de forma bem simples. Bem simples. Vai lá, quinta-feira passada está o vídeo aí.
tranquilinho pra caramba, tá bom? Não pegou a tua ordem? Espera fechar o mercado, tira ela do book de ofertas e reanalisa, vê se cabe continuar para o dia seguinte ou se cabe abortar a operação, porque, como aconteceu semana passada, por exemplo, tinham vários ativos que estavam prontinhos para armar a operação, segunda-feira, gap de baixa. Fechou negativo. Opa, vou lá, tiro a ordem e reavalio. Ah, cabe, não cabe, vou esperar mais uns dias para depois analisar, tá? Se couber, olha para o gráfico e fala, bom, para o dia seguinte ficou aqui 2 centavos, vai lá e reposiciona a tua ordem. Se não der certo, descarta a operação e vamos para a próxima, porque todo dia o mercado está se mexendo, então o mercado é dinâmico, você vai encontrar boas oportunidades. É só esperar, não ser apressado e não querer o resultado no dia seguinte, tá bom? É um processo, pessoal. Todo varejo, como eu falo aqui sempre, né? Negócio de varejo. Todo varejo vai fazendo sua operação ao longo do mês e apura o retorno no fechamento do mês. Então, por que você vai fazer diferente? Ah, quero fechar no dia. Não, feche um ciclo. Uma semana, 15 dias, mês, ano. Aí você vê o resultado. Tá legal? Valeu? Um grande abraço para vocês. Que a semana seja de excelentes operações, que todo mundo consiga fazer ótimos resultados e que nós tenhamos um mês de agosto excelente para todo mundo, tá bom? Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. A gente se vê nos próximos. Tchau, tchau, pessoal.